O século XVII, período da Revolução Científica, testemunhou a consolidação da astronomia heliocêntrica copérnica e o estabelecimento da física inercial nas obras de Kepler, Galileu, Descartes e Isaac Newton. Esse período também foi de intensa atividade e inovação em matemática. Os avanços no cálculo numérico, o desenvolvimento da álgebra simbólica e da geometria analítica e a invenção do cálculo diferencial e integral resultaram em uma grande expansão das áreas da disciplina da matemática. No final do século XVII, um programa de pesquisa baseado em análise havia substituído a geometria grega clássica no centro da matemática avançada. No século seguinte, esse programa continuaria a se desenvolver em estreita associação com a física, mais particularmente a mecânica e a astronomia. O uso extensivo de métodos analíticos, a incorporação de disciplinas aplicadas e a adoção de uma atitude pragmática para questões de rigor lógico distinguiu a nova matemática da geometria tradicional. Artistas italianos também influenciaram a matemática do final da Idade Média e do Renascimento de várias maneiras. Ainda no século XV, um grupo de artistas toscanos, incluindo Brunelleschi e Leonardo da Vinci, incorporaram a perspectiva em sua prática e ensino, cerca de um século antes de o assunto ser formalmente tratado pelos matemáticos, depois conhecido como geometria projetiva. Até meados do século XVII, matemáticos trabalhavam sozinhos ou em pequenos grupos, publicando seus trabalhos em livros ou se comunicando com outros pesquisadores por carta. Redes de cientistas que correspondiam privadamente desempenharam um papel importante na coordenação e estímulo na pesquisa matemática. Por exemplo, Mersenne, em Paris, atuou como intermediário de novos resultados, informando seus muitos correspondentes, incluindo Fermat, Descartes, Pascal e Galileu, dos novos problemas e soluções. Em 1660 foi fundada a Royal Society of London, a ser seguida em 1666 pela Academia Francesa de Ciências, e em 1700 pela Academia da Prússia e em 1724 pela Academia de São Petersburgo. O desenvolvimento de novos métodos de cálculo numérico foi uma resposta ao aumento das demandas práticas da computação numérica, particularmente na trigonometria, navegação e astronomia. Novas ideias se espalharam rapidamente pela Europa e resultaram, em 1630, em uma grande revolução na prática numérica. Tabelas de logaritmos foram publicadas pela primeira vez em 1614 pelo escocês John Napier. A invenção da geometria analítica foi, ao lado do cálculo diferencial e integral, o desenvolvimento matemático mais importante do século XVII. O historiador Carl Boyer chamou o cálculo de um instrumento mais eficaz para a investigação científica que a matemática já produziu. Como a matemática do movimento e da mudança, o cálculo foi o produto característico da Revolução Científica. Os Bernoulli da Basileia, na Suíça, que ostentavam 2 ou 3 gerações de matemáticos excepcionais, particularmente os irmãos Jacob e Johann, foram em grande parte responsáveis pela generalização e extensão do cálculo de Leibniz, bem como pelo desenvolvimento da probabilidade e a teoria dos números de Pascal e Fermat. Mas o maior dos matemáticos do século XVIII, Leonhard Euler, passou a maior parte do seu tempo na Alemanha e em São Petersburgo, na Rússia. Ele se destacou em todos os aspectos da matemática, da geometria, ao cálculo, à trigonometria, à álgebra e à teoria dos números, e foi capaz de encontrar ligações inesperadas entre esses diferentes campos. Apesar do domínio de Euler e dos Bernoulli da matemática do século XVIII, muitos dos outros matemáticos importantes eram da França. No início do século, Abraham de Moivre é talvez mais conhecido pela fórmula de De Moivre, que liga números complexos à trigonometria. A França tornou-se ainda mais proeminente no final do século, e um punhado de matemáticos franceses no final do século XVIII. Entre eles, Lagrange, creditado com a origem da teoria dos grupos que se tornaria tão importante na matemática nos séculos XIX e XX. E Laplace, às vezes referido como o Newton francês, cujo trabalho monumental Mecânica Celestial traduziu o estudo geométrico na mecânica clássica para um baseado no cálculo, abrindo uma gama muito mais ampla de problemas. Vamos percorrer esse período, como sempre, focando em alguns eventos notáveis e, infelizmente, deixando de lado muita coisa interessante.
Nessa parte, os vídeos são ilustrados com fundo musical e pinturas da época.